Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022, o evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 1 a 12. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus, e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: O que Moisés ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: Quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar do seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados, Jesus nos diz: o que Deus uniu, o homem não separe. E assim, amados irmãos e irmãs, o que nós podemos então imaginar sobre isso, né? E se o matrimônio não deu certo, né? Se deu tudo errado, né? Houve um engano, houve um erro, o que pode ser feito? E assim, amados, Jesus apresenta no Evangelho um caso onde o matrimônio pode ser declarado falso ou nulo usando uma palavra, porneia. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 19. Ou seja, onde não há uma união legítima, né? Não há uma tradução exata, amados, mas a igreja traduz como ilícito, ilegal ou impróprio. Ou seja, é considerado, né, o casamento é considerado ilícito ou nulo, né, em uniões que apresentam os seguintes casos. Vejam, primeiramente, né, a união, né, onde o casal é casado somente no civil. Então, nesse caso, não há é apenas um contrato civil. E o segundo caso, onde há exclusão de fidelidade, ou seja, desde o começo, né, do namoro, há traições, né, por parte ou da mulher ou do homem. Então, esse casamento é considerado nulo. Por quê? Porque as traições aconteciam antes do casamento e continuam também depois do casamento. Então, nesse caso, lembrem, a exclusão da fidelidade. Então, é um casamento que pode ser considerado nulo. Terceiro, onde há exclusão do bem dos cônjuges, ou seja, só um, né, ou só a mulher ou só o homem querem ser felizes, né, não se importando com a felicidade do seu companheiro. Então, nesse caso, pode ser considerado nulo. O quarto, onde há exclusão do bem da prole ou até da própria prole, né? Lembrando que o casamento é para o bem, né, dos filhos. Então, onde o bem dos filhos onde não há essa preocupação, né, com o bem-estar dos filhos, então é um casamento considerado nulo, né? Ou, como já falamos, onde a prole também é excluída, né? Onde um ou outro não quer ter filhos, o casamento também pode ser considerado nulo. E quinto, amados, casamento entre primos, né? São aqueles que tiveram dispensa de bispo, ou seja, né, o casamento entre primos ele é proibido,
mas o bispo pode autorizar. Então, se você quiser, né, se você for parente, primo no caso, pode pedir então ao bispo e ele faz a chamada dispensa. Então, você pode casar ou com sobrinhos, ou até o quarto grau, né? Lembre, primos, pode o bispo, né, dar a dispensa, mas no caso, tios com sobrinhos, não pode, né? E o sexto caso, amados irmãos, por coação. Exemplo, né? A pessoa diz, se você não casar comigo, ou eu te mato, né? Ou então, eu tiro a minha vida. Então, vejam, você ameaça a outra pessoa para ela aceitar, ou você diz que vai tirar a própria vida se a pessoa não quiser. Então, esse casamento pode ser considerado nulo. Cabendo, é claro, amados irmãos, né, cada um dos casais ou cada uma das pessoas procurar o tribunal eclesiástico da sua diocese, justamente para ver, né, se há, né, se em um desses casos que a gente apresentou, se é o caso de vocês. Então, nesse caso, lembrem, você entra com o processo no tribunal para justamente saber se é nulo ou se é legítimo o seu casamento. E, amados irmãos e irmãs, a gente encerra com a frase do Papa Francisco. O Papa Francisco nos diz, né? O homem e a mulher foram criados à imagem e à semelhança de Deus. E o próprio matrimônio se torna assim também essa imagem, né? O matrimônio como também imagem e semelhança de Deus. E é por isso, amados, que também o Papa nos afirma que o casamento é tão bonito. Por quê? Porque ele lembra a nós a imagem e semelhança de Deus. E é claro, o matrimônio, diz o Papa, amados irmãos, é uma pregação silenciosa a todos os outros, né? Ou seja, o exemplo daquele casal que vive o seu matrimônio é um exemplo para a própria família e exemplo também para as outras famílias. E assim, que cada um de nós também, amados, saibamos viver bem o nosso matrimônio, né? E lembremos, o nosso matrimônio, a nossa vida matrimonial é uma pregação de todos os dias, ou seja, o seu exemplo, né, para a sua família é exemplo também para os outros casais. Então, que desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.